A paz de Cristo, meus irmãos. Deus colocou uma palavra no meu coração, vou estar passando para nós meditar nesta noite, amém? De segunda-feira. Aqui tá bem frio mesmo, meus irmãos. Eu não vi quantos graus tá, mas deve estar aí na faixa dos seus 10 graus abaixo, porque tá frio, né? Até aqui dentro de casa, tudo trancado, meus irmãos, tá bem frio, viu, meus irmãos? Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Glórias a Deus, né? Eu quero estar aqui agradecendo a Deus, né? A esse Deus maravilhoso que nós servimos, né? Para todos os novos inscritos aí do canal, sejam todos bem-vindos, amém? Que o Espírito Santo venha falar com vocês, amém? Aquilo que necessitamos ouvir, né, meus irmãos? Não o que queremos ouvir, né? Mas sim o que Deus quer falar, né, meus irmãos? Peço a vocês também que se atente à palavra do Senhor, amém? Presta atenção, porque primeiro eu sou um pouco meio difícil de explicar, eu sou meio complicado, né? De explicar o que o Espírito Santo quer dizer, mas se você estiver no Espírito, se você estiver conectado e com atenção, você vai entender o Espírito Santo falando com você, amém? Glórias a Deus, né, meus irmãos? Eu quero dizer aqui que Deus, ele, através do Espírito Santo, ele fala conosco todos os dias, meus irmãos. Ele nos alerta, ele nos dá direcionamento através de um louvor, através da palavra dele, através de um amigo, né? Através de um ímpio que está no mundo, não está, né, no direcionamento do Pai, né? Ele usa o modo que ele quer, do jeito que ele quer para falar com você, meu irmão, minha irmã, amém? Basta você estar atento, amém? E todos os dias Deus tem falado com muitos aqui no canal, amém? Glórias a Deus, né, meus irmãos? Glórias a Deus. Vamos lá, em Lucas, capítulo 13, versículo 22 em diante, amém? Lucas, capítulo 13, versículo 22 em diante. Aí, meus irmãos, se caso você não entender muito bem o que o Espírito Santo quer dizer aqui, você vai lá em Lucas 13, capítulo 22, capítulo 13, versículo 22 em diante, até o 30. Lê, né? Medita na palavra e pede para o Espírito Santo, né? Ajudar você no entendimento da palavra, amém? Em Lucas capítulo 13, versículo 22 em diante. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: Esforçai-vos, porque entrar pela porta estreita. Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vos do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Então direis: Comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinava em nossas ruas. Mas ele vos dirá: Não seis de onde vos sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro
e ranger de dentes, quando vierdes no reino de Deus, Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e os primeiros que serão últimos. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por essa palavra. Meus irmãos, é como eu comecei o vídeo, né? Deus, ele nos fala conosco todos os dias. E aqui é mais uma palavra de Deus, mais um alerta para o povo de Deus. Amém? Por quê? Porque quando ele se levantar, meus irmãos, e fechar a porta, Deus vai falar que não conhece você. Por quê? Se você está nos caminhos do Senhor, se você vai na igreja, se você busca em oração, por que Deus vai falar que não conhece? Por que Deus vai trancar você do lado de fora do reino dos céus? Por causa da iniquidade, meus irmãos. Por causa o nosso achismo. Por causa da falta de obediência na palavra do Senhor. Hoje o Espírito Santo está batendo na porta de muitos, querendo entrar. Para quê? Para fazer uma mudança na vida de pessoas, para restaurar, para limpar. Para quê, meus irmãos? Para nós entrar na porta estreita. Mas muitos não querem abrir a porta do seu coração, não quer deixar Jesus entrar, não quer deixar o Espírito Santo agir. Amém? Meus irmãos, e não é só com um ou com outro, é com todos nós que Deus fala nessa noite. É com pastores, é com missionários, é com obreiros, é com todos, é com aqueles que ficam no banco, que são chamados de cristão, é aquele servo do Senhor, é o filho do Senhor, é o povo de Deus. Porque, meus irmãos, Deus vai fechar a porta para muitos que estão diante da palavra, diante dos caminhos, por causa da iniquidade, por causa da desobediência, por causa de falta, que já perdeu o temor de Deus, está pelos seus próprios caminhos, seus conhecimentos, meus irmãos. Meus irmãos, Deus fala que tem muitas igrejas, muitos pastores, amém, que têm condições financeiras para, muitas das vezes, ajudar um cristão, um irmão da igreja e não ajuda. Amém? Tem muitos, meus irmãos, que tomam conta da contabilidade da igreja e não é capaz de estender a mão para um pequenino de Deus. Olha só o que o Espírito Santo está revelando nessa noite. Amém? Meus irmãos, isso é muito sério. O que eles fazem? O que os administradores fazem? Eles, em vez de abrir aquilo que é do reino do céu, que é para ajudar a obra, ele coloca os irmãos para se reunir, fazer vaquinha para ajudar o outro, sendo que ele está só engordando o bolso. Por que esse irmão vai ficar do lado de fora? Por causa da ganância, meus irmãos. Tem muitos
arrecadando dinheiro, falando que é para a obra do Senhor, mas quem mantém a obra são os pequeninos, são os servos do Senhor fiéis. E o que eles arrecadam, meus irmãos, só vão para os luxos, para andar de carrão, amém? Para viajar, amém, meus irmãos? Por isso que Deus está falando que tem muitos pastores, muitos missionários, muitos obreiros que vão ficar por lá de fora. E há muitos cristãos também que vão ficar por lá de fora, porque estão naquele Deus é misericordioso, eu posso pecar, porque Deus vai me perdoar. O amor dele é infinito, mas estão esquecendo que Deus é um justo juiz, que ele vai cobrar, que ele vai pesar na balança os seus erros, as suas desobediências. Amém? E tem muitos, meus irmãos, que já está da porta fechada. Tem muitos que estão na casa do Pai, mas Deus já fechou as portas, porque sabe que não vai ter volta, porque sabe que não vai conseguir sair da cobiça do dinheiro, não vai conseguir sair da luxúria. Amém? E o que Deus está falando para você que está nos caminhos dele, vigia. Vigia para não cair em tentação. Vigia para que nada venha colorir aos seus olhos e te tirar da posição. O que é a posição, meus irmãos? É os caminhos de Deus. Meus irmãos, cuidado, vigia. Satanás está ao nosso derredor, esperando uma brechinha para te tirar da presença do Pai, para te tirar do caminho da salvação. E infelizmente, meus irmãos, a porta de entrada para a salvação eterna é estreita. E são poucos que vão entrar, porque muitos estão deixando a cobiça tomar conta, a luxúria, o status. Muitos estão falando em nome de Jesus Cristo, falando a palavra do Senhor, mas querendo ganhar, querendo encher o seu bolso, viver na mordomia, viver comendo do bom e do melhor, mas sem orar, só falando a palavra, não quer pagar preço. Meus irmãos, isso é muito sério, porque Jesus está voltando. Jesus Cristo está voltando. Olha os sinais. Olha o que está acontecendo no mundo. O mundo está em crise. Falta pouco, meus irmãos. Falta pouco tempo. E o Espírito Santo está batendo na porta de muitos. Ei, se arrepende. Ei, volte para o caminho certo. Pare de andar com um pé fora e um pé dentro dos caminhos do Senhor. Pare de achar que Deus, ele é misericordioso e você pode errar, você pode pecar. Meus irmãos, Deus, ele nos perdoa. Deus, ele nos limpa. Ele joga no mar do esquecimento tudo aquilo que você fez. Mas está escrito na minha e na sua Bíblia: vá e não peques mais. Faça esforço. Amém? Se esforce para não voltar para o seu velho homem, para a sua velha mulher, pegar aquela carne pecaminosa que só errava, só falava mentira. Temos que se esforçar. Para quê, meus irmãos? Para que nós venha entrar na porta estreita e ganhar a nossa salvação eterna. Amém? Meus irmãos, se você está errado,
na presença de Deus. Você, pastor, você missionário, você obreiro, se você não tem mais o amor de Deus, o amor de Jesus Cristo, você está fazendo a obra por fazer. Você acha que é porque você tem o dom do Espírito Santo e não precisa vigiar? Então comece a se atentar para andar certo nos caminhos de Deus, porque você vai ser cobrado pelo próprio Deus. E Deus já está avisando aqui a muitos cristãos, a muitos que estão no erro, estão diante de Deus, diante da palavra, mas o coração é duro, estão errando na presença do Pai. Amém? Meus irmãos, isso é muito sério. Não estava nada programado, pois eu tenho que obedecer o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, meus irmãos, a palavra fica dita a todos vocês. Se você não está certo nos caminhos do Senhor, comece a se acertar com Deus. Comece a lutar contra aquilo que está fazendo você errar. Se é a ganância, comece a pedir a Deus que tire isso de você, porque, meus irmãos, Deus, Ele ajuda, Ele abençoa, amém? Ele abençoa os cristãos, Ele abençoa os pastores, Ele abençoa os missionários, mas também é para ajudar o seu próximo, não é só para recolher para si. E Deus está vendo que tem muitos recolhendo só para si e não estão ajudando. Quando chega a hora de ajudar, quando chega a hora de fazer a obra do Senhor que Deus quer que faça, não faz. Aí tira o dele fora e começa a reunir os irmãos, os pequenos, para quê? Para que faça a obra, para que o nome dele cresça. Amém? Meus irmãos, ninguém tira a glória de Deus. Se você está usando a sua sabedoria para enganar muitos, cuidado, você está sendo pesado na balança de Deus, na balança da justiça verdadeira. Amém? Meus irmãos, a justiça do homem é cega, mas a de Deus não passa um sequer grama. Amém? É cobrado. Infelizmente, temos que vigiar, orar, andar certo na palavra do Senhor, obedecer os seus mandamentos. Amém? Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar nesta terra, em meio à tribulação. Mas é para você colocar na sua mente que do mesmo jeito que Deus te abençoou, que do mesmo jeito que Deus usou pessoas para te abençoar na terra, você tem que abençoar outros também. Não retenha só para você, como muitos fazem. Venha a nós e o nosso reino que se rale. Amém? Pare com esses pensamentos. Você que está andando errado na presença de Deus e achando que Deus é misericórdia e amor e não vai pesar na balança os seus feitos, você está enganado. Se acerte na presença de Deus. Se acerte diante da palavra do Senhor, porque você está sendo pesado na balança. E ai daqueles que é achado em falta. Amém? Deus cobra. E Ele vai cobrar de muitos que sabe que estão andando errado, mas perdeu o temor de Deus. Muitos serão cobrados daqui até o final do ano. Daqui até o final do ano tem muitos. Vocês vão ouvir, porque o ai de Deus está chegando para aqueles que perderam o temor de Deus, que se acha o sábio, que se acha que tudo pode e nada vai acontecer. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Amém?